Distribuição Sato Company. Há 300 anos, Jack Amano se encontra no reino dos homens. O Deus Supremo ainda não se manifestou, mas isso vai acontecer. Sinto o cheiro do Deus Supremo. A Lenda do Demônio. Versão brasileira Master Sound. O ano era 1998, um ano comum como qualquer outro, até que, em um fatídico dia, que infelizmente não temos informação, muitas crianças e adolescentes acabaram assistindo a algo muito peculiar na programação da Band durante a madrugada. Aqueles que estavam acordados durante a madrugada com certeza pensaram, vou assistir, mas mal sabiam que aquilo era um anime inapropriado para crianças. Ou, indo direto ao ponto, passaram um rim. E cara, pra um anime do gênero hentai, assim, ele é muito interessante. Tipo, em questão de universo, ele tem uma construção de universo bem interessante e distinto, sabe? É bem original mesmo. Além dos personagens, eles são muito interessantes. Então, realmente, eu entendo o pessoal da época que achou legal. O pior que eu tenho muita curiosidade assim de saber como é que foi o Bafafá na época, sabe? Porque de acordo com as fontes de pesquisa, isso aqui caiu no gosto popular, entendeu? Todo mundo falava disso, tanto que isso aqui até foi considerado um clássico nacional, podemos se dizer assim. E o que não falta são os relatos das pessoas acerca desse dia. A maioria dizendo que esse dia foi muito doido. Enfim, antes de dar mais detalhes desse dia e dos antecedentes, vamos primeiro entender o que é esse reino, que aqui no Brasil foi traduzido como a Lenda do Demônio. Além disso, nós iremos concluir se a Lenda do Demônio é bom ou se ela envelheceu mal. Primeiramente, o nome original desse hentai é Joujin Densetsu Orotsuki Douji. Acho que é assim que pronuncia, né? Não sei. Mas aqui no Brasil foi traduzido como A Lenda do Demônio. Cara, mas uma curiosidade muito foda é que a tradução assim ao pé da letra mesmo não é a lenda do demônio, não, é a criança vagabunda, a lenda do super deus. Cara, é um nome muito fuleiro, que nome feio, mano. A tradução que saiu aqui ficou muito melhor. E logo de cara nós já estamos introduzindo a tal lenda do Super Deus ou Deus Supremo, que é um bicho que aparece recorrentemente nesse universo de 3.000 anos e 3.000 anos, que o objetivo dele é basicamente unir os 3 reinos. Isso aqui é uma coisa muito interessante desse universo, que eu acho que deixa ele bem único, essa parada dos 3 reinos. Que tipo, não existiria só o reino humano, que seria o mundo que a gente conhece, mas também existiria o reino dos monstros e o reino dos demônios, que no caso seria o inferno. E viria esse tal Deus Supremo, o Super Deus, e iria unificar os 3 reinos para os seres desses universos diferentes meio que coexistirem em paz, sabe? Seria uma coisa bem bacana, na lenda assim. Aí a história começa com um garoto virjola apaixonado pela popular da escola. Mas além de virjola, ele era muito fraco. Cara, ele é o clássico loser, ninguém respeita ele, ninguém dá moral pra ele, tá ligado? E não basta só isso, Paula, o cara também é um baita de um tarado, porque literalmente uma das primeiras cenas dele é ele olhando as gurias trocando de roupa, cara, é muito assim, nossa. Aí tipo, após sermos apresentados a ele, desenrola uma cena de a garota que ele gosta, chamada Akemi, é levada por uma professora pra uma sala, né? Diga-se de passagem, escura e sem ninguém por lá. Chegando lá, a professora começa a se despir e fazer aquilo com a garota, né? Só que no meio do ato, ela vai se transformando na sua forma original, que é um demônio. Cara, além disso, essa é a parte que um personagem chamado o Jack Amano aparece. Cara, eu vou logo deixar reforçado aqui no início, ele é o melhor personagem desse filme. Bem, falando brevemente sobre ele é o clássico personagem que é um FTP, só que ele vai tendo uma construção tão boa ao longo da história que tu gosta dele, entendeu? É muito bom isso. E ele, assim, é a cara da franquia, ele é o protagonista, basicamente, da história. Tanto que ele tá em todos os filmes, basicamente, entendeu? Ele é muito bom esse personagem. E agora voltando assim pra história, ele tava na hora passando lá, viu o Nagumo olhando ali a garota, sabe, sofrendo, só que ele não sabia o que tava acontecendo, ele tava meio que tentando ver o que tava rolando dentro da sala. Aí o Jack Amano vê aquilo, fica curioso e olha também, só que na hora ele já percebe que tem uma parada errada acontecendo
na sala, entendeu? Só que ele não liga, entendeu? Ele tá um pouco se ligando pra garota. Só que ele resolve fazer alguma coisa mesmo, porque o bicho pega pro lado dos dois, porque a professora barra demônio percebeu que eles estavam olhando e ataca os dois. Aí sim ele tem ação. E que cena foda, mano. Ele mostra, tipo, o Jack mostra uma imponência, sabe? É muito foda. Muito foda mesmo, pois a cena consiste basicamente nele matando o demônio com uma facilidade absurda. E aí, como resultado, a garota acaba acreditando que foi o Nagumo que matou o demônio, que salvou ela tudinho, e cai de amores por ele. E o Amano vai embora e deixa os créditos pro Nagumo, nosso Virjola. Cara, depois desse incidente com o monstro, é revelado que o Jack não tava sozinho. Não, cara, ele tava acompanhado. Ele tava acompanhado da irmã e mais um bicho. Um bicho que é meio que discípulo dele, que ele não faz nada. É um bicho escroto. Além de escroto, ele é inútil. Ele não faz porra nenhuma no filme. E bem, o Jack e a irmã dele, a Megumi, eles apostaram que talvez um Nagumo ou um atleta aí iria ser. O Jack tava com o atleta e achou que o atleta era foda porque ele tirava as melhores notas, era forte, era atleta, era bonito, pegava todo mundo, entendeu? Então ele era o maior candidato na visão do Amano a ser o Deus, porque o Deus tem que ser um cara foda na forma humana, entendeu? De despertar, o cara tem que ser foda. Só que teve uma hora que o Simpatia quis humilhar o Nagumo na frente do pessoal da escola e ele joga uma bola de basquete no cara. Aí o moleque se espativa no chão, fica todo fudido, já basta estar sendo humilhado, ele se machuca, o rosto dele sangra, tá ligado? Por causa da batida da bola. E mano, aí que vem o nome Me Simpatia, porque o cara, além de fazer isso, ele ainda lambe o rosto do Nagumo e fala que vai fazer uma simpatia pra melhorar o rosto dele, tá ligado? Nossa, mano, esse é um momento tipo mais lá ele desse filme, cara. E a irmã do cara achou não, ele com certeza é o Nagumo porque ele tem cara de quem vai ser o Deus, entendeu? E, cara, ficou nisso, os dois ficaram de olho nos seus alvos, porque o Jack acreditava que nessa noite o tal Deus Supremo poderia despertar um pouco de suas habilidades. Então eles ficaram de olho. E aí, bem, o Jack ficou de olho no atleta. O atleta tava numa daquelas festas logo com 3 garotos, se vocês me entendem. Claro, não esqueça que são renta. E, cara, no meio da festinha, tem o transcende, começa a brilhar, cara, vira tipo um vagalume, tá ligado? Aí, posteriormente, ele é atacado por demônios. Sim, os demônios queriam impedir que o Deus Supremo aparecesse no mundo, entendeu? E, logicamente, as garotas morrem e o cara foge. Só que ele começa a ser perseguido. Porque tinha se espalhado que ele era um candidato muito forte para ser o Deus Supremo. Então, logicamente, já foram atrás dele. E no meio da correria, ele acaba sendo devorado por um demônio. Só que ele se transforma dentro do bicho, entendeu? Na barriga do bicho. E, cara, que cena foda. Na moral, pra um hentai é tipo assim, uma luta muito foda esteticamente, porque mostra muito bem como é que o bicho é forte, sabe? Em seguida, o Amano teve a ideia de lutar contra esse deus, só pra testar ele. Mas antes que isso pudesse acontecer, o deus volta ao normal, pega fogo e depois morre. Pensa numa morte escrota, né? Aí o bicho cinza chega na conclusão de que o atleta, na verdade, tinha, em algum momento passado, né, bebendo sangue do verdadeiro deus. Aí por isso ele ganhou os poderes, mas só por um tempinho. Agora que foi esclarecido o porquê do atleta ter ganho os poderes do Deus Supremo, agora podemos falar do Nagumo, que ainda no mesmo dia tinha saído em encontro com a Akemi, e ambos estavam sendo vigiados pela irmã do Amano, a Megumi. Mas só que ela acabou intervindo no encontro e sugeriu para o Nagumo fazer com ela na frente da Akemi. Aí a Akemi ficou magoada com isso, né, e saiu correndo, né. Aí o Nagumo foi atrás, só que no meio da correria ele ficou pensando em como seria a noite com a irmã do Amano. Pense em um bicho safado. E já que ele era um baita de um cafajeste, ele acabou morrendo atropelado. Ele até foi levado para o hospital, mas ele não suportou. E ao invés de ele ir para o além, ou talvez para algum Isekai, ele ressuscita como Deus Supremo, que pode ser comparado com o Hulk, ou seja, totalmente diferente da sua forma humana. Aí bem, logo após voltar à vida, como esse Hulk da Deep Web aí, ou da Shopee, sei lá, chame como você quiser, ele já se aproveita de uma enfermeira, ele faz uma pressão assim tão foda na hora de soltar a gloriosa, se você me entender, dentro da mulher, que ela explode, tá ligado? E logo após isso, o cara multiplica o dele, lembrando que isso é o hentai, tá? Ele se multiplica por todo o hospital assim, e ele fica gigante e absorve todo mundo que tava lá dentro, todo mundo morre, absorvido pelo cara. E mano, o Jack Amano tava vendo isso, logicamente, do lado de fora do hospital, bem longe. E, cara, ele fica feliz que ele finalmente achou o que ele tava procurando, tá ligado? Aí, lógico, o Nagumo volta à vida, fica bem e tudo é resolvido por aí, porque esse problema do hospital é esquecido pelo resto do filme, tá ligado? E no dia seguinte, ele tava lá, o Jack com a Akemi, e, claro, ele tava explicando lá, você explicou que o negócio da noite passada com a irmã dele foi tudo mal entendido, entendeu? Então tudo ficou bem. Os dois se entenderam quando o Nagumo voltou pra aula.
Aí, cara, nessa hora, abrindo um adendo aqui, nos é apresentado um novo personagem, que é o tal do Nick. Só que vamos chamar só ele de nerd, porque isso que ele é na história, um nerd, tá ligado? Isso é um nerd que é apaixonado pela garota popular, a Kemi. Aí bem, depois que o casal se entendeu, o Jack Amano, ele não mede esforços, ele já vai direto ao ponto e convida os dois para irem com ele até o Reino dos Monstros, que é o reino de origem do Jack, sabe? Onde ele vivia. E bem, depois que a Kemi foi embora com o Nagumo lá pro Reino dos Monstros, o nerd ficou lá pra trás e ele ficou putinho, porque a Kemi tava dando bola pra na linguagem dele, um nóia, tá ligado? Pra ele um quê? O Nagumo é quase um nóia, um bandido, porque o cara, na vida dele, é um mau caráter. Aí bem, logo após isso, ele foi abordado por umas garotas que queriam tirar o cabaço dele. Ele foi obrigado a ir com elas. E aí, logo em seguida, a gente tem a cena mais what the fuck man dos animes. Ou seja, essa cena aqui é intancável. Olha só. Vamos, lamba o meu pezinho. Agradeça por ser um pezinho branquinho. Aí o que acontece? Tava lá falando, bicho escroto, teu pequeno é bro, essas coisas. Aí do nada aparece um portal e mata as garotas, o cara fica vivo. Aí sai lá um demônio que oferece, pô cara, tu é todo nerdão, tu é todo esquisitão, tá ligado? Aí tu não quer ficar Shed não, o Figma, essas coisas. Pô cara, é só tu se livrar aí desse teu aí normal de humano e pega esse demoníaco legal aqui. Cara, é uma cena que é muito foda porque ela não faz sentido e é bizarro porque o cara, pra ter poder e ser respeitado, precisa ter um demoníaco, tá ligado? É estranho. Então, na mesma hora em que tava ocorrendo esse papo entre o nerd e o demônio, o Amano tava levando o Nagumo e a Kimi pro reino dele, o reino dos monstros, pois ele queria mostrar pro mestre dele que ele achou o Deus Supremo, mas o senhor não gostou nem um pouco do Nagumo e expulsou os três do reino. Nesse momento, o Amano sai de cena, pois ele decidiu investigar o porquê disso, né? Então deixou o Nagumo e a Kimi sozinhos, mas mal voltaram pra casa e viram uma nuvem negra em volta da cidade. E adivinha quem era? Era o nerd. Cara, pra tu ter ideia, o maluco virou um rato de academia em menos de algumas horas. O cara era um franguinho bem assim fraquinho, tá ligado? Ele é magrelinho, ele virou uma montanha de músculo depois. Isso tudo por causa daquela roupa demoníaca dele que ele colocou no lugar da normal. Aquela roupa é tão assim foda que elevou o maluco ao ápice da espécie humana. Aí bem, o cara além de ser forte, pra provar que ele é o agora, ele tava derrotando uma gangue. Aí bem, o maluco, ele derrota bem uns 15 caras, era muita gente nessa gangue. Aí, os ranos da gangue, ele só deita mesmo na porrada, deixando os caras com ossos quebrados e isso, mas não matava. Que o líder dessa gangue, ele tinha quase uns 2 metros, eu acho, só que ele era uma montanha de músculo. Aí ele derrota esse cara com 2 golpes, meu amigo, que foda essa cena. Ele mata o cara quebrando o pescoço dele. Logo após essa cena, o nerd ele já vê que uma galera vendo lá a briga. A Kemi e o Nagumo olhando aquela cena, entendeu? Aí ele já vai logo tentar tirar a mulher do cara à força, porque já que ele é o foda, agora ele se vendo poder simplesmente ir lá e tomar. Só que o Deus Supremo dentro do Nagumo já se manifesta lançando uma presença pra cima do cara. E o maluco, ele fica com medo, entendeu? Ele fica com tanto medo que ele resolve ir embora. Essa é uma cena bem interessante que o Deus Supremo ele afirma que a Kemi é a mulher dele. Ou seja, meio que ele reconhece que ela é parceira deles, entendeu? Aí o cara vai embora e pega umas mulheres lá, logicamente pega a força pra fazer aquela parada paia lá. Além de um nerd, essa cena aqui mostra evidentemente que ele é um abusador de merda, entendeu? Aí ele vai embora lá e foda-se. Bem, aí voltando pro Jack Amano, depois dessa cena aí do nerd com o Nagumo, o Jack Amano ele consegue voltar pro reino dos monstros, ele vai lá conversar com o mestre dele e questiona, entendeu? Pô, mestre, o que aconteceu? O que o senhor ficou bravo, essas coisas? O mestre fala, pô, eu também tô confuso, eu não tô entendendo mais nada também. Aí o Amano ele se questiona, pô, mestre, o que é o Deus Supremo? O mestre dele ele fala, pô, cara, eu também não sei, eu não sei exatamente o que é o Deus Supremo, mas olha, se ele vai vir ou não, eu também não sei, mas eu tive uma ideia. O que tu acha de você ir lá pro futuro, pegar alguma informação sobre a vinda dele? Então ele manda o Jack Amano pro futuro. E o que acontece? O Jack Amano chega no futuro e, cara, tava tudo devastado, cara. Tava simplesmente, a terra tava toda destruída. Tinha uma nuvem negra aniquilando toda a vida que tinha na terra. Aí aquela nuvem negra começa a devastar tudo. E tanto que o Jack Amano se questiona se aquela nuvem era um Nagumo, na forma de Deus, tá ligado? Só que logicamente ele não tem resposta, ele leva um laser na cara. Do Jack Amano tentar fugir, um velho fala que era pro Jack Amano levar ele pra a Kemi, que no caso ela vivia num templo lá perto. Ele vê lá no horizonte um templo enorme que brilhava. Então ele chega à conclusão que naquele templo ali com certeza tinha alguma informação. Só que antes dele conseguir chegar no templo, ele começou a voltar pro passado, que o tempo dele acabou.
Agora, voltando pro Nagumo, o maluco, ele tava se dando bem pra um caralho. Só que aquele patafoda do nerd, literalmente, ele invade o quarto e sequestra a Kemi. Só que antes dele fugir com ela, ele fez uma coisa que, como posso dizer, foi a coisa mais lá ele desse filme inteiro. Porque a garota, antes dela ser sequestrada, ela tava chupando o picolé, se você me entende. Só que aí ela leva aquela leitada na cara. E o que acontece? O cara, ele vê isso e ele engole aquele leite do Nagumo. Aí o Nerd leva ela e ainda diz pro Nagumo aonde seria o local para ele buscar a Kemi. Aí ele vai atrás do Nerd e eles lutam. Mas a luta termina em menos de um minuto, como se fosse Popó do Superman, sabe? Em paralelo a esse acontecimento do Nerd, o Jack Amano finalmente descobriu sobre a caçada dos demônios ao Deus Supremo. Então ele conseguiu, nessa hora, ele conseguiu encontrar aquele demônio que deu o pau único pro Nerd e matar ele. Só que aí, nessa hora, aparece um outro demônio, que é um tal de Aqualities. Esse demônio é meio que o líder dos demônios que estão caçando o Nagumo. Ele explica lá a motivação dele, é que ele acha que a parada dos três se unirem não seria bom pros demônios. Então pra impedir isso, ele meio que vai matar o Deus Supremo. Aí é muito foda que nessa hora tem um flashback lá dos anos 20, que meio que mostra que o Jack Amano e o Aqualities tinham um passado, tá ligado? E os dois se enfrentaram lá atrás. Os dois, nessa hora, eles começam a se enfrentar e, cara, o Aqualities mostra a verdadeira forma dele. E nossa, velho, que forma feia pra um cachorro. O maluco tem o pior design de vilão que eu já vi. Tipo, o design original dele é tão bom que esse aqui, que é a transformação verdadeira, é muito ofensivo porque é feio, tá ligado? É feio, não combina com o que isso nos foi apresentado. Aí os caras têm uma batalha muito bem animada pra um anime hentai. E Jack Amano mata, entre aspas, o Aqualities. Depois da morte do Aqualities, a gente volta pro corpo do Nerd e é mostrado que ele foi levado pro inferno por uma serva / esposa do Aqualities, que queria meio que usar o corpo do Nerd para ressuscitar o Aqualities e trazer de volta à vida. Só que o negócio é que, já que o Nerd tinha o poder do Deus Supremo, o Aqualities volta com os poderes do Deus Supremo. Só que calma que já a gente fala melhor sobre a volta dele. Aí o Amano vai atrás do nosso protagonista, mas quando ele chega no local da luta do Nagumo versus o Nerd, ele viu o Nagumo triste devido à destruição que ele tinha causado, sabe? Aí a Kemi vai atrás dele e tenta acalmá-lo. Aí ambos têm um momento fofinho de casal e no calor do momento eles fazem aquilo. Não, no meio do ato, ele vira aquela forma Hulk dele, que é aquele Deus Supremo incompleto, e ele continua fazendo o ato, porque a Kemi deixa, entendeu? Ela também é uma bad uma safada. Eles dois estavam lá no bem bom, e ele meio que transcende, porque ele consegue engravidar a Kemi, ele só tem engravidar ela, e quando ele engravida, ele meio que alcança o poder total dele, que é aquela forma completa que a gente vai estar mostrando daqui a pouquinho. Nesse momento, simplesmente os três a gente começa a se unir, só que ninguém sabia que o Deus simplesmente massacra todo mundo. É muito foda. Aí nessa hora tava todo mundo sendo assim, aniquilado. O Amano tava assim muito decepcionado aí, que ele teve a crença dele abalada. Ele percebeu que foi um erro tentar trazer o Deus de volta, porque não adiantaria nada trazer o Deus que poderia unir todo mundo, se todo mundo ia morrer, tá ligado? Aí o objetivo dele a partir de agora é tentar trazer o Nagumo de volta pra forma humana, pra eles conseguirem salvar pelo menos ele. E aí ele tenta rushar pra tentar enfrentar o Deus, só que ele não é páreo, ele é massacrado também. Aí nesse momento o Aqualities, que tava lá no inferno, ele volta. Ele já volta com o poder total, porque ele agora era meio Deus, tá ligado? Só que o Aqualities, mesmo sendo tunado com o poder de Deus, ele leva uma surra e é absorvido, ele simplesmente volta só pra morrer. É foda. Aí na mesma hora, dá-se início ao renascimento. E cara, esse momento entra no top melhores cenas dos animes, porque sério, aqui o estúdio conseguiu captar muito bem a essência da cena. Afinal, esse momento foi mega desesperador e crítico. Isso foi bem estampado, tanto no ambiente quanto nas expressões dos personagens que estavam ali andando de boa. E no meio desse frenesi todo, o Jack Amano, numa investida final, ele acaba voltando à sua forma monstro original. Que, cara, até que tem um design bacana essa forma monstro dele, não é ruim, é muito bom. Aí, bem, nessa investida final, ele literalmente, ele entra dentro da cabeça do Nagumo, ele quebra o crânio e entra. Aí dentro do corpo do Nagumo, ele acaba encontrando a Kemi. Aí os dois têm uma breve conversa, ele consegue convencer ela a ajudar a parar o Nagumo, porque agora ela tava numa forma meio divina, sabe? Já que ela tinha se misturado com o Nagumo, tinha meio que feito uma
uma fusão. Porque mesmo sendo uma fusão, ela tinha a própria consciência lá dentro. Então ela podia fazer alguma coisa. Então ele conta que tá acontecendo lá fora, que o negócio da lenda não era muito bem o que eles estavam sempre falando. Então ela simpatiza com ele e tenta ajudar. Então pra iniciar essa ajuda, ela joga o Jack pra fora do corpo. Porque dentro do corpo do Nagumo era uma coisa muito interessante, porque mesmo a parte de dentro tinha muito monstrinho lá dentro. Literalmente, esses monstros eram muito fortes, eles podiam matar o Jack. Então ela joga ele pra fora. Logo após o Jack Amano ser expulso do corpo, a Akemi se materializa na frente do Nagumo. Ela começa a conversar com ele pra tentar convencer ele a voltar a ser humano, entendeu? Pra ver se dava pra trazer ele de volta. Só que o cara tava tão corrompido que ele literalmente tenta matar a própria mulher. Uma coisa muito interessante acontece nessa hora, que logo que ele tenta fazer o ataque, ele paralisa. Aí dentro da barriga dela começa a sair uma luz. Era meio que o próprio bebê, porque esse bebê era o filho do Deus Supremo. Então ele tinha assim, umas propriedades especiais mesmo, estando só que 0,1 formado. Então ele já tinha uma consciência ali. Então ele começa a falar lá pro Nagumo uma parte da lenda que não foi assim contada antes no filme, que era agora a parte sobre o demônio que viria antes do Deus Supremo para destruir os 3 reinos, e que viria o Deus Supremo para reconstruir e unir os 3 reinos. Isso aqui explica muito essa parte do filme, que o Nagumo nunca foi o Deus esse tempo todo, e sim o filho dele. Então Akemi não poderia morrer, nem mesmo por ele, porque ela tinha que ficar viva para ajudar também o Deus Supremo a reconstruir os reinos. Aí então o bebê ele meio que lança lá um feitiço que desmaterializa temporariamente o Nagumo. Então nessa hora a Akemi também ela vira um feixe de luz, e esse feixe de luz vai direto para aquele templo onde o Jack Amano viu no futuro que podia ter alguma resposta sobre o Deus Supremo. E a última cena do filme é a visão do mundo humano que foi devastado pelo Nagumo e os demônios que estavam ali. Em seguida, temos uma narração contando a lenda completinha. E já para finalizar, temos o Jack Amano jurando vingança pela destruição que o Nagumo causou. Em outras palavras, a visão do Amano no futuro, de uma paisagem distópica, destruída, estava destinada a acontecer. Já esclarecida a história, agora podemos falar finalmente do dia que, sem meme, ficou na memória do povo que estava acordado naquela madrugada durante a programação da Band. Aquele ano, 1999, nossa, o pessoal deu umas avaliações muito positivas assim pro anime, sabe? Sério, o pessoal gostou muito, ficou tão popular assim que ele até reprisou assim umas 3 vezes, tá ligado? O pessoal que lembra muito dessa época, eles falam que eles gostaram muito do anime, entendeu? Foi um anime muito massa véi pra aquela época. E, cara, apesar de ser assim, bem underground, o pessoal até considera ele como uma pérola, sabe? Da televisão brasileira, porque realmente, na época que passou, quem assistiu realmente se marcou muito por esse anime, entendeu? Eles gostaram. E cara, o anime é realmente bom. Tipo, o material que foi editado realmente salvou esse anime, porque foi retirado mais ou menos 20 minutos de duração, sabe? A versão que saiu não era a que o autor queria, sabe? O autor dessa história foi Toshio Maeda, que enfrentou muitos problemas para adaptar a própria obra. Afinal, ele queria mostrar as partes íntimas dos personagens, principalmente nas cenas de carícias, se é que me entendem. Naquela época era muito assim, um senso comum que só criança via anime, era coisa de criança e não era pra gente mais velha. Aí os caras queriam tentar atrair um público mais velho, afinal se tivesse mais público eles iam ganhar muito mais lucro, tá ligado? Cara, é uma história muito engraçada que a Sato Company, todo mundo conhece a Sato Company, ela distribuiu Akira entre outros animes, ela tava querendo investir num público mais adulto. Aí bem, os caras foram atrás dos animes pra dublar depois disso, os animes mais sérios, mais dark pra adultos, tá ligado? Aí coincidentemente, o acidente tava lendo do demônio no meio, tá ligado? Só que os caras, eles olharam a capa, acharam, pô cara, isso aqui parece maneiro, bora comprar. Só que eles não verificaram o que era sobre, tá ligado? Só foram verificar depois que começou as dublagens. Só que já tava tudo comprado, tudo pago. Então não dava pra cancelar. Então foi assim mesmo. Logicamente com cortes. E foi distribuído. E foi assim que nasceu a maior pérola da TV brasileira, tá ligado? Agora vem a seguinte pergunta: a lenda do demônio é bom? Cara, na nossa humilde opinião, claro, não é opinião definitiva, se você tiver uma diferente, por favor, deixe nos comentários. Cara, é um filme bom, tá ligado? Porque, tipo, com o universo assim em si, é um universo foda, tá ligado? Porque ele funciona. Ele tem uma mitologia única, os 3 reinos são uma coisa muito única também. Os personagens são bons também. Claro, alguns assim que são ok, eles não são tão assim desenvolvidos, mas eles são ok. Personagens que são assim desenvolvidos assim com mais
personagens, assim, propósito na trama, eles são muito bons, tá ligado? Tipo, o Jack Amano, ele é um personagem muito foda. Porque ele tem tudo pra ser um personagem foda, tá ligado? Ele é marrento, ele é durão, ele é grosso. Porque geralmente personagem foda é grosso, então ele tem isso. Ele é tipo aquele clássico anti-herói, tá ligado? Ele é foda. E, tipo, considerando todos esses pontos, o filme fica, assim, com um saldo positivo, tá ligado? Pra mim, esse anime tem uma nota 9. Eu acho que ele é um clássico, ele merece um pouquinho mais de reconhecimento. Porque, principalmente aqui no Brasil, ele marcou bastante. Então, eu acho que realmente vale a pena conhecer. Claro, tirando as polêmicas e tudo mais, ele é um bom anime. E caso tivesse um remake, eu realmente gostaria que ele fosse mais ou menos assim um anime normal, tá ligado? E é isso, essa é a minha opinião. Agora, dando minha opinião, eu também acredito que o filme é bom. Claro, sem contar as cenas de carícias. Mas tipo assim, a história e os personagens que o filme nos apresenta são interessantes pra mim. E como o Rafa falou, um dos melhores personagens dessa história é o Jack Amano. Então, em resumo, eu acredito que o filme vale muito a pena ser visto. Só basta pular as cenas de carícia mesmo. E assim encerramos o nosso vídeo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Caso você tenha gostado, deixa o like e se inscreva. E também compartilhe com alguém que curta esse tipo de conteúdo, beleza? E até mais.